né? E, cara, comenta aí mais agora, então, como... eu tenho duas perguntas principais, assim, né? Quais são as estratégias para economizar com esse tributo que a gente viu que é uma economia bem significativa? Muito. E talvez até antes disso, quais são os principais erros que você vê que os profissionais cometem e que as empresas cometem? Vamos partir do princípio de que esse é um tributo, né? Que na verdade são contribuições previdenciárias que incide sobre a remuneração paga da mão de obra contratada para executar aquela obra. Esse é o nome do tributo. Seja terceiro ou seja... Exato, próprio. Exatamente. Então, vamos partir do princípio de que se esse tributo, o fato gerador dele, né, ele traz aquela obrigação de pagamento por conta da mão de obra que foi remunerada, a gente tem que entender que o que me traz uma economia, né? O que envolve mão de obra. O que envolve mão de obra? Alguns tipos de materiais, né? Por exemplo, o concreto usinado, a massa asfáltica usinada ou argamassa usinada. Você concorda que são componentes para aquela construção, só que não foram fabricados naquele canteiro de obra? Sim. Então, tiveram uma industrialização, certo? Então, eu estou fazendo a minha casa e vou contratar concreto usinado. Eu contrato X metros cúbicos, né? E aí tem uma betoneira que traz aquele produto para mim, porque é um produto perecível, né? Para minha obra. Tem os próprios prestadores da própria concreteira que vai me colocar esse componente na minha obra. Você concorda que tiveram pessoas para trabalhar para mim nessa etapa? Por isso que gera economia, por isso que o concreto usinado traz redução para a pessoa, desde que ela tenha nota fiscal para comprovar aquilo que ela está ligando para a Receita, tá? Esse é um ponto. E também se estende para argamassa usinada e para massa asfáltica, essa redução. Então, até o tipo de serviço e material já te ajuda a economizar. Exatamente. Uma outra possibilidade, o método construtivo. Então, por exemplo, na semana, acho que tem umas 2 semanas, ou 3 semanas, não me recordo, chegou para mim uma cliente com uma guia já pronta. Ela mesma, né, foi lá no sistema da Receita e acabou gerando... Ela teve um contador dela, de confiança, e esse é um grande erro das pessoas, que elas acham que só contador... Gente, não é prerrogativa de contador fazer isso, tá? Vocês têm que procurar um especialista, pelo amor de Deus. Isso para tudo, eu falo com todo mundo. Porque é muito comum, né, no nosso mercado, falar, vou contratar um advogado, ele é o meu primo... Que, cara, o mercado da construção é muito complexo. Se você não tem experiência, independente se é contador, se é advogado, né? Dependendo do que você está querendo fazer, vai dar merda. É a mesma coisa, mais comum pro pessoal, né? Eu vou contratar um médico. Um médico, eu tô com problema no olho, eu vou no clínico geral. Não tem como, né? Mas, de verdade, o maior erro das pessoas é achar que essa etapa da Receita Federal é feita somente por contador. E a grande massa, infelizmente, de contadores... Eles não sabem, eles não estão aptos para fazer isso. Deixa eu pegar, enquanto a gente vai falando, eu vou até pegar esse caso para depois eu compartilhar, mostrar para você. Sim. Mas é o seguinte, essa cliente, ela chegou para mim com uma DARF, que eu não me recordo o valor, mas eu vou pegar aqui. Porque o contador dela fez, né? Olha só que interessante, é uma obra financiada. Não, ela financiou uma etapa? Não, ela não financiou, perdão. Ela precisava ter o ABITS para poder fazer a averbação dessa obra na matrícula do imóvel, tá? Precisava ter a CND. Ela chegou para mim com uma guia de um valor X, que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. Aí, o método construtivo que ela utilizou me permitiu trazer uma economia de quase 80%. Caramba. Se eu tivesse feito a gestão dessa obra desde o início dela, a economia ia bater quase 90% realmente, tá? Mas o porquê isso, Ítalo? Porque ela fez a obra dela com steel frame. Então, o método construtivo, ele traz para a gente essa possibilidade. Possibilidade. Então, assim, a gente falou de materiais e mão de obra. Então, por exemplo, o método construtivo é um tipo de material que ele pode ser um método construtivo de um material que vem pré-industrializado para o seu canteiro de obra. Então, por exemplo, steel frame. Você concorda que você contrata uma empresa, ela compra o aço, ela transforma o aço nos componentes específicos para aquela sua construção. Então, essa transformação, houve uma prestação de serviço daquela mão de obra, daquela empresa de steel frame. Sim. Certo? Aí, não só isso.
ela pega a equipe dela para fazer a instalação. Então, olha que interessante. Aqui está meu canteiro de obra. Aqui vai ser a minha casa. E aqui está essa fábrica que transformou esses componentes que virão prontos de acordo com aquele meu projeto para serem instalados no meu canteiro de obra, com aquela mão de obra específica. Isso traz uma redução. E ela pode trazer, na verdade, 2 tipos de reduções. Só o método construtivo, tá? Uma redução inicial, que é de 25% do valor devido do INSS, ou uma redução em 70% do valor de INSS a pagar. Que aí, acumulado com uma outra possibilidade de redução, essa obra ela pode ter uma economia de até 90%. Então, para esse caso aqui, ó, a guia do INSS do cliente, tá vendo? Sim. 21 mil e pouquinho, né? A gente fez todo o trabalho. Essa é uma obra de steel frame. Ela anda notas fiscais, tudo certinho. E aí, o valor que ela pagou, eu tive que gerar 2 guias, tá? Então, ela pagou esse valor aqui, de 2.490. Então, de 21 mil reais, ela pagou uma guia de 2.490, mais juros e multas. Por quê? De 2.100. Então, ela pagou um total de 4.500. Ainda assim, economizou. De 21 mil, ela pagou 4.500. Ela pagou essas multas e juros, por quê? Porque a obra dela estava pronta. Então, olha que interessante. Essa daqui também é uma estratégia de se economizar, que é você fazer um planejamento tributário. Então, nós falamos sobre a questão de materiais, explicamos a questão de ter essa pré-industrialização por conta da mão de obra que gera economia. Método construtivo, como, por exemplo, o steel frame, ele já traz uma economia também, porque tem pessoas trabalhando em componentes que virão para a minha obra. E também uma estratégia tributária. Então, a partir de agora, quem está assistindo esse podcast sabe que tem essa obrigação e sabe que ela pode economizar com isso. Se a obra começou, por exemplo, agora em outubro, né, e vai terminar em dezembro do ano que vem, a gente consegue estabelecer um planejamento tributário para que ela vai recolhendo um valor específico por mês para preencher requisitos da normativa que geram a economia. Se essa cliente tivesse vindo para mim com a obra dela em andamento, essa guia de 2.100, que é uma multa e juros, eu teria eliminado dela. Então, de verdade, de uma conta de 21 mil reais, ela iria pagar menos de 2.500 reais, né? Praticamente 90% ali. E aí, com isso, a gente também tem, então, um segundo indicador que é de gerar economia, que é ter um planejamento tributário específico para aquela obra. Ao longo da obra. Ao longo da obra. Carla, minha obra tem andamento, dá para fazer algo ainda? Dá para fazer muita coisa bacana. Carla, minha obra finalizou, dá para fazer algo ainda? Dá, esse caso mesmo, de 21 mil reais para 4 mil e pouco, né? Dá para fazer muita coisa. Desde que a gente consiga preencher todos os requisitos da normativa, observando uma legislação trabalhista, previdenciária e fiscal. Então, por exemplo, a gente falou de algumas economias por conta da mão de obra, por conta do material, do método construtivo e também por conta da mão de obra. Então, por exemplo, numa empreita, depende de como que é a contratação. Pode ser que a mão de obra seja CLT, seja MEI ou seja autônomo. Para cada tipo de mão de obra, a gente vai ter uma estratégia específica para gerar essa economia, mas dá para se trabalhar com essas 3 possibilidades, tá? E aí, um outro ponto que é muito interessante, Ítalo, que é a gente aplicar, antes mesmo de montar um projeto, tomar um cuidado com a metragem da construção. Por quê? Você viu que na hora que a gente fez a conta de pessoa física para pessoa jurídica deu um boom absurdo? Mais de 20 mil, né, no exemplo. O porquê disso? Porque para a pessoa jurídica, ela não tem ela não tem basicamente ela não tem um indicador, né, que é o fator social que gera para ela uma economia. Então, vamos fazer uma conta aqui para você, para visualizar para o pessoal, tá? Vamos imaginar que essa obra, em nome de pessoa física, Estado de São Paulo, né? Ela é de 300 metros quadrados. Redonda, tá? Uhum. 300. Então, 300 metros quadrados, 26 mil reais. Agora, vamos imaginar que ela tem 300... Deixa eu colocar aqui. 301. 33 mil. Por que isso? Por que pulou de 26 para 33? 1 metro quadrado. Porque, assim, mudou a faixa. Então, quando a gente teve a alteração da normativa em 2021, a gente tinha a classificação de obras como de baixo, médio e alto padrão, tá?
Essa classificação, inclusive, ela era dada por conta da quantidade de banheiros. Então, uma casa de até 1 banheiro era uma casa de baixo padrão. Uma casa de até X banheiro era uma casa de médio padrão. E aí, para cada padrão de casa, tinha-se o CUB. O CUB é um custo emitido pelo Sinduscom e ele vai de acordo com cada padrão de casa, né? Hoje ele se tornou o VAL. Então, o VAL é uma média do CUB. Eu tenho o CUB de baixo, médio e alto padrão. Somos 3, divido por 3, tenho essa média. Essa média é o VAL. Aí você pode perguntar, putz, Carla, mas ficou injusto, né? Eu tô fazendo uma casa super simples, a sua casa tá super, assim, né, moderna, e a gente vai ter a mesma referência de valor para pagar esse tributo para a Receita? Exato. Só que a Receita Federal, ela trouxe para tentar balizar essa injustiça. Ela falou o seguinte, então uma obra de pessoa física, ela tem um indicador que se chama fator social. Então, uma casa de 0 a 100 metros quadrados, ela tem um redutor, que é o fator social, muito bom. Se ela tem de 100,01, saiu do 100 até 200, é um outro percentual. E aí vai indo. Então, quando você tem um projeto de 300, né? E aí você fala, não, eu vou fazer... Eu tinha até um caso real mesmo. Tenho vários, assim. Mas esse é emblemático porque era 300,43. Caramba! O que é 43 centímetros, Ítalo? Numa construção de 300 metros quadrados? É um nada. Sim. É um nada, né? Só que por conta disso, a pessoa tinha ali R$7.000 a mais para pagar de INSS de obras por conta dessa mudança de faixa de metragem. Então, ter essa imagem, essa ideia também de metragem, ela é um indicador, um redutor, né? E são basicamente, assim, as formas que a gente pode. Material, método construtivo, mão de obra, né? E ter esse olhar, esse cuidado com até mesmo em nome de quem que vai ser feito. Total. A gente viu aqui. Se eu aprovo, por exemplo, um projeto em nome de pessoa física, o tributo é menor do que se eu fizer em nome de pessoa jurídica. Para a pessoa jurídica, não tem tantas possibilidades de se reduzir como tem para a pessoa física, né? Porque, assim, são estratégias legais, né? Então, sim, tudo que a gente está falando de economia aqui, nada versus nada, é um jeitinho que a gente está dando. Não é. São estratégias legais daquilo que a normativa permite, do que a legislação nos permite. Então, de onde que surge isso? Conhecimento. Sim, conhecimento é a nossa maior ferramenta de transformação. É fato isso. E aí, por conta do conhecimento, a pessoa pode falar assim, bom, no seu orçamento, então você vai gastar XYZ. Só que você pode economizar aqui, aqui e aqui, né? Então, você pode dar opções para o seu cliente. Com esse tributo, que é devido para a Receita, é o mesmo cenário. Ele tem uma conta, que é uma conta que a gente tem que o próprio sistema da Receita Federal vai trazer para você, mesmo sendo do contribuinte a obrigação de fazer a aferição da obra, gerar o valor, pagar, você faz dentro dos sistemas da Receita. Então, na hora que você aprova um projeto junto ao município, a Receita Federal já sabe o valor que é da sua obra, que é devido. Só que você pode se valer de estratégias legais para reduzir essa conta. Bastante ainda. Muito. E Carla, a gente está caminhando para o final aqui. Eu queria que você comentasse, desse um último conselho para quem está ouvindo a gente, que já viu que dá para economizar, vai ter que pagar, né? E além disso, você consegue se posicionar de uma maneira muito mais profissional diante dos seus clientes, né? Isso é um diferencial de mercado que eu falo muito aqui. Que não é difícil de se diferenciar no mercado da construção, né? Porque, infelizmente, muita gente ainda não presta um bom serviço, não tem uma boa qualidade de atendimento, fora os problemas que acontecem na obra, que a gente consegue evitar, mas vão acontecer, né? Então, a gente precisa estar sempre munido de todas as estratégias. Que recado você daria para o empreendedor que escutou esse podcast agora? Provavelmente a cabeça dele deve estar fervendo, principalmente se ele não conhecia alguma dessas coisas que a gente falou aqui, ou se não conhecia, não fazia direito. Tenho certeza que muita gente ficou com pulga atrás na orelha agora, vai querer rever o contrato de prestação de serviço, porque... O primeiro conselho não tenham raiva desse tributo, gente. Vocês têm que ter amor para esse tributo, porque ele muda o jogo realmente. Ele vai te colocar o empreendedor como um profissional muito mais especializado, né? Vai trazer uma segurança jurídica muito maior para o teu negócio.
e você vai poder contribuir, gerar valor para o seu cliente. Então, o primeiro recado é, não tenham raiva, né? Não, o pessoal fala assim, é um assunto que é chato. É maravilhoso! É maravilhoso. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí, o segundo recado, que inclusive eu vou até comentar esse caso, é o seguinte, cuidado, né? Agora que você já está assistindo esse podcast, já sabe o que tem essa obrigação, tenha o cuidado em realmente regularizar sua obra de acordo com o que a normativa permite. E se você não fez e recebeu um aviso da Receita, não deixe de atender esse aviso. Por quê? Porque a multa vem. E aí, até pegando um gancho, essa semana a gente conseguiu uma decisão, eu consegui uma decisão muito bacana para um cliente que estava com uma dívida de mais de R$60 mil, por conta, ele fez a construção, não regularizou na Receita e recebeu o aviso de regularização, que é uma carta de cobrança. Não atendeu, tentou atender ali, não conseguiu, né? E aí ele estava com uma dívida, porque a Receita Federal vai lá, lavra, isso vai para a auditoria, é feita a abertura de um processo fiscal, o auditor fiscal lavra a auto de infração, e ele estava com essa conta. A gente conseguiu fazer uma impugnação, assim, muito assertiva, muito bacana, e aí reduziu para R$700 a conta dele. Nossa! Maravilha. Sucesso. Qual que é então, a minha terceira orientação? Contrate especialista. De verdade, especialista nunca é custo, sempre é investimento. E eu falo isso porque tem no mercado bons e péssimos profissionais. Então, assim, conversa com a pessoa, sente aquela pessoa, putz, gostei da forma que o Ítalo me explica, gostei da forma que o Ítalo coloca isso para mim, por mais que meu orçamento ficou mais caro, mas ele está me falando. Ou gostei da forma que o Ítalo está indicando, de repente, um especialista para essa etapa, porque é uma etapa burocrática, que ele não faz, mas ele terceiriza, ele gera valor para a vida do cliente, o cliente vai ficar muito mais feliz com ele. Então, são essas 3 orientações, né? Que legal. 3 recadinhos. E para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual que é seu Instagram? Fala seu @ ali pro pessoal conseguir acompanhar mais conteúdos e aprender mais com você. @carlaloureiro.adv. Legal, então podem seguir ela lá, pessoal. E, Carla, muito obrigado por esse papo, foi bastante esclarecedor. Obviamente, quando a gente está falando de assunto jurídico, tem muita dúvida envolvida, não tem para onde fugir, né? Mas eu acho que ficou bastante claro aqui a importância, né, da gente não ignorar esse tipo de tributo. Exatamente, não ignorar. E saber que tem solução, né? Entender que tem solução e se organizar também, estruturar bem a empresa para que isso não vire uma dor de cabeça, porque a gente já sabe que no dia a dia a gente tem que lidar com tantos problemas e esse não deveria ser mais um.